E aí, tudo bem com você? Eu sou Miguel Alves. Nesse vídeo eu quero partilhar aqui a palavra de Deus com você, um pequeno texto, né? Para a gente se alimentar dessa palavra de Deus, né? Que está escrita, da palavra, né? Escrita. Que está na segunda carta do apóstolo Pedro, capítulo 2. Vamos ler do versículo 12 ao versículo 14, para a gente fazer aqui uma pequena reflexão que faz todo sentido para esses dias que estamos, né, passando, devido a tanta blasfêmia contra a verdade. E veja, os blasfemadores, eles usam o quê? Somente a tática de blasfemar por blasfemar, sem nenhuma teologia, sem nenhuma explicação. Simplesmente diz não a uma verdade. Ou seja, o homem deveria buscar a verdade, caminhar em direção à verdade e não fugir dela. A gente crê, né, que cada vez mais se aproxima, né, a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, e ao invés das pessoas correrem para a verdade, as pessoas fogem da verdade e blasfemam contra aquilo que é verdadeiro, blasfemam contra aquilo que não conhece. Olha só que interessante. Blasfemam contra aquilo que não conhece. Então, se a pessoa está diante de um milagre, está diante de um sacramento, está diante de uma verdade, a pessoa simplesmente nega, né? Existe um ego, uma satisfação em dizer não à verdade, né? Estamos num tempo onde há uma satisfação em dizer não à verdade. Então vamos fazer essa leitura junto para a gente meditar melhor ainda, né, aqui nessa questão. Veja, versículo 12, não, de 2 Pedro, capítulo 2. Observe que o texto vai se encaixar certinho com aquele nosso, né, raciocínio desses, né, blasfemadores. Aqui diz assim o texto, não, como animais irracionais por natureza, destinados à captura e à ruína. Estas pessoas que blasfemam contra o que não conhecem vão apodrecer na sua própria corrupção. A contragosto receberão a paga da sua iniquidade. Fazem do excesso o seu prazer em pleno dia. São nódoas e imundícies, entregando-se a seus prazeres, quando se banqueteiam convosco. Estão sempre espreitando algum adultério. São insaciáveis no pecar. Seduzem aqueles que são inconstantes e têm o coração exercitado na avareza. Veja que texto, né, forte. Olha aqui, né, ó, blasfemam contra o que não conhece. Vão apodrecer na sua própria, né, corrupção. Veja, como eu vinha falando, né, há um prazer, há um gosto em ao ouvir uma verdade, a pessoa simplesmente dizer, não, isso aí está errado, isso aí é heresia. Entende? Quer dizer que há um desejo puramente de blasfemar contra aquilo que não conhece, né? O sujeito não conhece um dogma, o sujeito não conhece uma verdade, não conhece o que é uma religião, vive no paganismo religioso, né? Veja esse texto que diz aqui, ó. Estão sempre espreitando algum adultério. A gente pode imaginar aqui espreitando algum adultério, né? Espreitando algum adultério, a gente pode imaginar em adultério por exemplo, do matrimônio, mas também podemos imaginar em adulteração de texto. Estão sempre querendo adulterar, né? Estão adulterar o quê? Adulterar um texto bíblico, adulterar a história, adulterar, né? Adulterar tudo que tiver pela frente, que ele achar que é verdadeiro, que ele sabe que é verdadeiro, eles adulteram. Estão sempre espreitando algum adultério. Seduzem aqueles que são inconstantes e têm o coração exercitado na avareza. Veja, tem o coração, né, exercitado na avareza. É ganancioso, né? Quer dizer que se alguém diz,
vem para cá, vem para a minha igreja, vem para a minha denominação, que os seus problemas vão desaparecer em alguns dias, né? Com apenas 15 dias, com apenas 3 sessões, eu sei lá quantas visitas eu for naquela determinada denominação, e ali eu pago todas as minhas dívidas, eu recupero meu nome. Quer dizer que há uma corrente, né, desse tal de pregar o bem material, né? Quando não está pregando o bem material, pregando a chamada teologia, né, da prosperidade, quando não está falando de riqueza, da teologia da prosperidade, está falando contra uma verdade da Igreja de Cristo, né? Então quer dizer que esses tais que blasfemam contra o que não conhecem vão apodrecer na sua própria corrupção. Ou seja, o mundo, não sei se você percebeu, mas estão se distanciando de Deus. E o plano de Satanás é o quê? Lutar contra a verdade. Encher a cabeça do povo com relampejos de verdade, para a pessoa achar que está na verdade plena, e ali a pessoa ser enganada, ser conduzida, seduzida, porque tem um coração, né, exercitado na avareza. Querendo coisas fáceis, vão para os templos, vão para as denominações onde isso é oferecido. E muitas vezes, como eu falei, né, tem essas duas linhas, tem essa linha da prosperidade e tem a linha... E um detalhe aqui, né, que eu vejo essas teologia da prosperidade, hoje em dia, que ela convida os católicos. Eu já vi na igreja aí dessa linhagem, né, de prosperidade, convidando todo mundo, de todas as religiões, ou seja, para enganar as pessoas, para enganar puramente, né, as pessoas que é inconstante e que tem o coração, né, exercitado na avareza. Tem essa linha e tem aquela linha que tem o prazer em blasfemar contra os dogmas da nossa fé. Tem o prazer tem esse gosto de lutar contra a Santa Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo. Para se cumprir aquela profecia lá de Gênesis, capítulo 3, versículo 15, né? Onde fala, né, que vai haver uma inimizade, né, entre a descendência da mulher e a descendência da serpente. E aquilo se cumpre claramente nos nossos dias, né? Os descendentes da mulher são perseguidos pelos descendentes da serpente. Basta você ver Gênesis 3, versículo 15, Apocalipse 12, o versículo 17. Então, meus irmãos, para a gente finalizar aqui a nossa reflexão, quando você vê alguém blasfemando contra a nossa fé, saiba que isso já estava escrito. O apóstolo já nos alertou sobre esses que blasfemam contra aquilo que não conhece, eles vão apodrecer na sua própria corrupção. Eles estão aí espreitando algum adultério. Como eu disse, né, o adultério aqui, a gente pode entender adulterar o texto, adulterar os documentos, adulterar a história. Veja, basta você abrir aí as redes sociais que você vai ver a infinidade de pessoas se julgando mestre, querendo saber mais do que a igreja, que é a coluna e fundamento da verdade. Ou seja, para essas pessoas, o que importa é, né, adulterar. Estão espreitando algum adultério. Para elas, o que importa é adulterar. A gente vê isso claramente conversando com as pessoas pelos comentários, conversando, ouvindo na sociedade, ouvindo algumas pessoas em vídeo. A gente vê que o desejo, o gosto mesmo é adulterar, é blasfemar contra aquilo que é sagrado. Mas as Sagradas Escrituras já nos alertou. Nosso Senhor Jesus Cristo e os apóstolos já nos alertou. Hoje mesmo eu vi um vídeo, agora há pouco, de um cidadão, que eu não vou identificar, mas julgando ter uma sabedoria muito grande, vendendo um curso de como, né, entender a
patrística, o que houve de um concílio para o outro, e a gente vai vendo naquela sutileza, naquele tom de voz, né, agradável, sutil, para simplesmente seduzir, para adulterar. Como se a gente não soubesse que no tempo, né, dos concílios, primeiros concílios, no tempo da patrística, como se os católicos não soubessem que realmente não houve uma unanimidade. Sempre houve um conflito, sempre houve, sim, uma guerra. A gente vê o padre Paulo Ricardo dizer isso, o professor Felipe Aquino dizer isso. A gente sabe que houve, sim, um grande debate. Mas o que fica para mim e para você hoje é o quê? O que prevaleceu foi a Santa Igreja Católica Apostólica Romana e Nosso Senhor Jesus Cristo. O que prevaleceu foi a Igreja. Houve, sim, discussão, houve. Entre os apóstolos não havia unanimidade, né? Teve discussões entre Pedro e Paulo, né? Teve o traidor, teve discípulos que abandonaram Jesus Cristo quando ouviu o discurso da Eucaristia. Então, essas pessoas, como eu me refiro a esse cidadão, né? Sutilmente no vídeo, falando, olha, eu vou mostrar para vocês o que realmente aconteceu, que não foi assim, que não houve unanimidade. Sim, a gente sabe que não houve unanimidade, mas a gente sabe que sempre prevaleceu foi a Santa Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo. Foi ela que nos trouxe a Bíblia que temos hoje. Se estamos lendo hoje um texto, é graças a essa Santa Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo, guiada pelo Espírito Santo. Então, toda vez que a gente vai ler um texto, a gente se lembra disso. Então, a gente está vendo esses mestres se levantarem para, primeiro, blasfemar contra a verdade, blasfemar contra aquilo que não conhece, contra os dogmas, contra os sacramentos, contra a presença real de Cristo nos sacramentos da igreja. Veja, isso é obra do Satanás, né? Isso é obra do Satanás. Blasfemar contra a presença real de Cristo nos sacramentos. Blasfemar contra os dogmas que a igreja definiu. Esquecendo-se de que a Sagrada Escritura foi definida também por essa mesma igreja. Entende, meus irmãos? Então é isso que eu quis mostrar para vocês nesse vídeo. Não se surpreenda, não fique escandalizado com as blasfêmias, porque elas não são de hoje. São pessoas espreitando adulterar, são pessoas seduzindo, pessoas inconstantes, cheias de avareza. Então é isso que eu deixo para você nessa reflexão. Não se escandalize, apesar da gente entristecer diante de blasfêmias, a gente entrega a Nosso Senhor Jesus Cristo, né? A gente vê, escuta uma blasfêmia e diz que o Senhor o repreenda. A gente vê e escuta sutilezas, né? Sutilezas, palavras bem arejadas, palavras bem planejadas, palavras bem para dizer, eu tenho a sabedoria, né? Eu sou o cara, né? Eu sei mais do que a igreja. É isso que quer dizer. Eu sei mais do que a igreja, que é coluna e fundamento da verdade, que é a sabedoria de Deus. Beleza, meus irmãos? Até isso que eu quis deixar para vocês nesse vídeo, para a gente fazer, né, essa reflexão juntos. Se você não é inscrito nesse canal, né, eu peço a você que se inscreva, deixa aí o seu comentário, compartilhe essa mensagem com outras pessoas. Muito obrigado e fique com Deus.